A identidade dos habitantes do norte do Paraná, tanto os padres como os migrantes, começava a ser construída. Era como se todos começassem a construir uma nova identidade, já que estavam sujeitos a novas experiências. As desobrigas, termo hoje quase em desuso, eram visitas que os missionários faziam em princípio a cada ano aos locais mais remotos do sertão, levando os sacramentos às populações que não dispunham de assistência religiosa regular, devido ao próprio isolamento que viviam ou à ausência de padre na região. O nome desobriga refere-se ao antigo preceito da Igreja de que o católico é obrigado ao menos uma vez por ano a confessar-se e comungar. Assim como os padres que se embrenhavam pelo mato para levar aos habitantes daquela região a palavra de Deus, o povo também se embrenhava para construir sua nova identidade, sua nova vida. Um destes padres missionários, o pioneiro da evangelização nesta porção de terra do norte do Paraná, foi o padre Carlos Probst. Aqueles que vieram da Alemanha, começaram o trabalho, vários que passaram por lá. Então eu vejo que muito que hoje temos foi pela dedicação desses padres, dessa comunidade que estava crescendo. Começou centro de Londrina, a Catedral Antiga. Depois foi mudando e hoje, se nós vemos tantas paróquias em Londrina, ali no norte do Paraná, naquela época ia até lá no Paranavaí e tudo isso mais, alguma coisa foi semeada e hoje estão colhendo, não é? Então eu acho que a presença dos palutinos foi muito grande. Aqueles que não tinham o caminhão, não tinha um jipe, tinha um cavalo, como o Carlos Probst, outros padres que faziam pastoral, cada final de semana, cada mês saía para uma região com o seu cavalinho. E de fato os padres se embrenhavam naquelas florestas, naquelas picadas através de dezenas, centenas de quilômetros para atender o povo de lugar em lugar. E iam a cavalo, mula, né? De batina, calor, mosquito, onças que de vez em quando, parece-me também. Iam até Piraí do Sul, para aquele Jacarezinho, né? É um trajeto muito grande. E todo o norte do Paraná, né? Os padres contavam essas histórias. O padre Carlos, em 39, ele voltou antes da guerra. Ele voltou novamente para o Brasil e ficou, graças a Deus. Passou a guerra aqui. Era doutor em teologia pela Universidade de Salzburg, Áustria. E ele gostava de fazer missão a cavalo, sempre a cavalo. Um dia ele fez missão numa fazenda por aqui, pertinho, do Caetano Ferraz. Na época, Caetano Ferraz ajudou a fazer a igreja do Xangri-Lá, essa aqui, de lado. E pregou retiro lá para o pessoal os colonos do café. E como presente ganhou um cavalo de marcha dura, como ele me dizia, de marcha dura. E continuava com esse cavalo. Um bom tempo depois comprou uma mula. E uma vez ele me contou que ele, entre Jataizinho e Londrina, 20 quilômetros, uma
bela estrada, porém lamacenta. Havia uma onça pertinho e a mula simplesmente fugiu e jogou o Padre Carlos no barro. E toda vez que ele chamava a mula parava, ele chegava perto, a mula fugiu. Ficava perto, e assim ele caminhou 20 quilômetros até chegar em Londrina. O Padre Carlos Probst foi ordenado em 1930, na Áustria, pela Sociedade do Apostolado Católico, e nomeado historiador em 1935. Logo em seguida, realizou uma viagem de estudos à América do Sul, quando viajou pelo norte do Paraná e registrou todas as suas impressões em um diário. Ao viajar para a Alemanha, em 1937, acabou escrevendo a história da província do Sagrado Coração de Jesus na América do Sul, no qual está incluído o estado do Paraná. Depois de pronta, a obra acabou por ficar arquivada durante 50 anos no provincialato na Alemanha. Em 1939, o Padre Probst retorna ao Brasil, agregando-se à província São Paulo Apóstolo. O padre esteve desde o ano de 1935 escrevendo a história da província, que ao seu final contava com 4 volumes mimeografados, que foram destinados ao uso interno dos padres palutinos. Durante os anos seguintes, o Padre Probst dedicou-se quase que exclusivamente ao Seminário dos Padres Palutinos em Londrina e suas desobrigas pelo sertão do norte do Paraná, sendo reitor do seminário durante muitos anos. E a nossa turma inaugurou uma nova fase da nossa brasilidade, porque os padres brasileiros anteriores estão meio dispersos, não se deram bem com os alemães, e o nosso grupo de 12, 6 ficamos padres, no ano seguinte mais 4 ficaram padres, então esses 10 padres deram uma consistência e nós tivemos uma harmonia muito grande com os padres alemães. Graças ao grande santo, sábio, mais sábio que encontrei na vida, o Padre Carlos Probst. Eu gostaria de encontrar algum defeito, alguém que falasse mal dele, mas não consigo. É um homem realmente extraordinário, é o guru, podemos dizer, ou o santo da nossa geração inteira, marcou realmente nossa província. Até antecipando, eu posso dizer também que numa certa ocasião em que nós estávamos numa assembleia provincial para decidir se nós íamos assumir Santa Catarina, onde alguém argumentava que tínhamos boas vocações. E a outra possibilidade era a Bahia, sem esperança nenhuma de futuro para a nossa congregação. Naquele debate, estava o pessoal se inclinando mais para Santa Catarina e o Padre Carlos Probst interveio e disse: nós não vamos para a missão em busca de manter a nossa congregação. Nós vamos para servir a igreja. E foi assim que Bahia foi assumida por todo mundo e de coração. Com esse pensamento que, afinal de contas, é próprio do nosso apostolado universal, né? Até eu brinco sempre, digo, nós somos especialistas em generalidades. Onde precisa de nós, aí nós estamos e nos sentimos bem em qualquer tipo de apostolado que fazemos, porque no fundo nós sabemos que os meios são meios. Ele foi nosso professor, latim, depois grego, depois foi a gente tendo, ele saía fim de semana, voltava, contava alguma coisa da semana, da saída. A gente tinha um bom relacionamento com ele. Ele falou, vamos em frente, não desanime. Por quê? Porque precisamos de vocês também. Então hoje nós vemos aí muita coisa que ele deixou. Lá em Londrina, ele viveu aquela região toda, né? Como Tamarana, que hoje é paróquia, ali São Luís, aquilo que nós vemos hoje aqui no norte do Paraná, ele que estava firme. Ele estava no seu cavalinho, fim de semana, ia, voltava, dava aula para todos nós também, desde
as séries mais velhas, né, que tinham mais... Aí ele estava junto. Então ele, para mim, eu acho que foi um bom padre, um bom professor, um bom provincial também. Que ele ficou um tempo, né? Talvez foi convidado para ser bispo, mas ele nunca falou, né? Então, mas como professor, como sacerdote, para mim foi bom. Para um outro, claro, né? Sempre isso que eu falei, né? Tem umas diferençazinhas, né? Mas eu não tive nenhuma, podemos dizer, coisa que não valeu a pena. Valeu. Então a gente via como eles conviviam, mesmo os alemães, como eles conviviam. Cada dia acabava a refeição, se encontravam, andavam juntos. Eu vi que também isso era importante, a comunidade que se caminha junto, que se preocupa um com o outro, não abandona, não, mas está junto para orientar, não é? Eu sei que o padre Carlos Probst, ele dizia uma vez numa assembleia nossa, e é um homem que não perdia a palavra. Ele não fazia elogio barato e nem conquistava as pessoas por qualquer outro meio que não fosse a verdade mesmo. E ele dizia, isso me marcou, ele dizia, de um palotino se pode dizer tudo, menos que ele não seja um apóstolo. Isso eu posso confirmar, né? Essa tradição que nós temos de atendimento ao povo e também das confissões, da presença para a direção espiritual, né? Orientação espiritual do povo. Então esse é um carisma de proximidade, né? Com os leigos. E a gente vê que até o padre Carlos Probst, em certa ocasião, ele dizia para mim, então, se eu tivesse ficado na Alemanha, eu seria um professor de alguma faculdade, né? Universidade. Afinal, Londrina, a Universidade de Londrina foi fundada também, um dos nomes foi o do padre Carlos Probst, né? Então, não só na questão da formação nossa de seminário, mas a influência também na diocese inteira, né? Porque os palotinos começaram toda a missão norte do Paraná, tinham passado lá alguns capuchinhos, deixaram algumas lembranças, mas não se fixaram lá. Então nós nos fixamos lá em Londrina e a partir dali foi irradiação para todo lado, né? Segundo Mikhail Polak, a memória parece em princípio algo próprio da pessoa, íntimo e individual. Mas ela é também um fenômeno coletivo, sujeito a mudanças, sensível às transformações, aos acontecimentos. Ao destacar que a memória, tanto individual quanto coletiva, possui características mutantes e flutuantes, deve-se lembrar que há pontos que não mudam. Há fatos que, mesmo quando o entrevistado, no caso da história oral, relata-as inúmeras vezes, estas permanecem, e por mais que o enredo mude, a paisagem continua a mesma. A história dos padres palotinos no norte do Paraná ainda tem muitos capítulos. É por isso que convidamos você a continuar conosco, nos acompanhando nesta jornada. Deus em tudo e sempre.